E se eu te falasse que você está perdendo tempo e também dinheiro dentro da sua profissão, você me daria um minuto do teu tempo? Meu nome é Matheus Miller, sou neuropsicólogo aqui da CogniSafe e você está no canal Mente Segura, uma proposta para profissionais da área da saúde, da psicologia e interessados pelo tema. Quando eu falo que você está perdendo tempo, eu digo que no Brasil o número de idosos vem aumentando gradativamente e em ritmo acelerado. Agora, não vemos com a mesma rapidez o aumento de profissionais qualificados para trabalhar com essa demanda. Hoje, no Brasil, estudos dentro de universidades, de faculdades, sobre a área geriátrica são exceções, não são regra. E, infelizmente, nós estamos ficando com uma deficiência muito grande no conhecimento acerca do tema. Porém, isso está mudando. Então, eu lhe falo com toda a certeza do mundo, essa é a hora certa para você agir. Você, que é psicólogo, terapeuta ocupacional, neuropsicólogo, cuidador de idoso, pessoas que gostam e que trabalham com treinamento cognitivo, que a gente sabe que está inserido em várias áreas, você pode aumentar muito a sua renda e possibilidade de ganho, logo ajudar milhares de pessoas e famílias a cuidar melhor dos seus familiares. A projeção dos próximos anos é grandiosa, tanto na projeção financeira quanto na quantidade de vidas que você pode mudar com atendimento a idosos, treinamento cognitivo, entendimento das demências, causas, comportamentos e também ajuda aos familiares, que é o que hoje eu faço prioritariamente. Eu ensino familiares a terem uma vida de cuidados mais leve. Porém, a CogniSafe vem com uma presença também marcada para ajudar profissionais da área a trabalharem com a estimulação cognitiva e auxiliarem essas famílias. Os profissionais hoje que agregam ao seu currículo o treinamento cognitivo aos idosos, eles têm um leque de opções onde eles podem atuar dentro delas. Instituições de longas permanências, né, os asilos que se falava antigamente, atendimentos domiciliares, clínicas também particulares, clínicas públicas, grupos com 15, 20 idosos, oficinas de atendimento aos idosos, isso tudo fazendo treinamento cognitivo, estratégias comportamentais e buscando uma saúde mental e um aprimoramento na vida desses idosos. Não é somente sobre o cuidado físico. Trabalhamos hoje com desenvolvimento cognitivo e também uma recuperação de funções que, de alguma maneira, já foram perdidas. O profissional que trabalha hoje com treinamento cognitivo, ele precisa entender de alguns pilares que em outros atendimentos não são tão frequentes, entre eles o ritmo de aprendizado desse idoso. Ele é mais demorado e traz para o profissional muitas vezes uma frustração, porque o aprendizado de hoje, muitas vezes, no outro dia, ele já não tem mais a mesma força. E isso traz, sim, uma frustração para esse profissional. E é uma dos critérios que você tem que se atentar se você quer atuar na área geriátrica. Outra questão, questões de neuropsicologia, questões cognitivas, memória, atenção, percepção, como é estruturada a perda cognitiva, quais são as funções que são afetadas dentro de cada demência. Toda essa área tem que ser estudada antes de se trabalhar com treinamento cognitivo. Não se adianta buscar protocolos prontos, anamneses, testes, se não entendermos a base de onde vem essa perda de função que tanto estamos tentando tratar ou prevenir. Mais do que treinamento cognitivo, mais do que estruturação de protocolo de atividades cognitivas, nós temos que entender de onde vem tudo isso. Claro que
Quando eu falo que a área geriátrica tem dado um boom tão grande no mercado, vão surgir também profissionais que querem somente o básico e atender somente o básico, e isso um pouco que desvaloriza a nossa profissão quando a gente pensa que existe a necessidade do aprofundamento cognitivo, do conhecimento do aprofundamento cognitivo, e a gente precisa combater a possibilidade da nossa atuação em treinamento cognitivo com idosos ser levada a ponto de jogos de memória, o que tem uma possibilidade muito grande de acontecer quando se tem muitos profissionais atuando no mesmo nicho. A divergência de protocolos, a divergência de metodologias faz com que a gente perca um pouco o aprofundamento. Então, por mais que eu diga para você que esse é o momento certo de se aprofundar, quando eu falo se aprofundar, é realmente se aprofundar. E não baixar uma plataforma, um aplicativo no telefone e aplicar jogos de memória, jogos de atenção. Sim, muitas vezes nós vamos recorrer a jogos um pouco mais lúdicos, dependendo do grau de demência dessa pessoa, porém, não podemos dar essa superficialidade ou até mesmo essa banalidade para o nosso treinamento cognitivo. Todo treinamento cognitivo ele vai precisar de um aprofundamento, vai precisar de um estudo, vai precisar de um embasamento para que você comprove que aquilo realmente está dando efeito ou não é a melhor opção. Eu havia dito no nosso primeiro vídeo aqui do canal, eu, quando comecei com a geriatria, com a parte de idosos, foi totalmente despretensioso. Quando a gente sai da faculdade, geralmente a gente não trabalha com o que sonhou dentro da faculdade. A minha atuação eu queria que fosse totalmente psicanálise, clínica. E quando a gente sai da faculdade, a gente imagina que tudo na psicologia é o divã de dentro do consultório. E eu percebi que trabalhar com idosos me dava uma satisfação tão maior. Não sei se maior, porque eu não tentei ir para psicanálise. Porém, quando eu entendi que aquilo ali era o meu propósito, quando eu entendi que aquilo ali me transbordava de alegria e de felicidade quando eu tinha um sucesso, mesmo que muito pequeno, eu entendi que realmente era ali que eu queria ficar, mesmo que não fosse me dar dinheiro. Para minha surpresa, durante esses anos, o que mais tem se falado é de Alzheimer e demência. Quando se fala muito sobre um assunto, quando a gente problematiza bastante, surgem sim critérios de estudo, surgem demandas, surgem aprofundamentos. Então, o Brasil está falando sobre isso. A cura, provavelmente, infelizmente, na verdade a palavra vai demorar, porém, não vai existir cura sem o nosso trabalho. Não vai existir um remédio que faça reverter toda uma perda cognitiva, toda uma vida de perdas, que é o que vocês vão perceber se trabalharem com idosos. Quando a gente lida com idosos, nós lidamos automaticamente com muitas perdas, tanto de entes queridos como de função na vida. E é o meu último comentário que eu trago para vocês sobre isso. Quando se trata de trabalho com idosos, você tem que entender que não vai ser o trabalho mais leve cognitivamente e emocionalmente para você. O idoso, a demanda do idoso te suga emocionalmente, te suga num sentido de o contexto todo, muitas vezes, ser ruim. Por exemplo, dentro de uma clínica geriátrica não se vê, em alguns casos, né, não se vê felicidade 100% das vezes. Muitas vezes existe a dor, muitas vezes existe a solidão, muitas vezes existe a falta de vontade.
e falta de possibilidade desse idoso de fazer. Então você lida diretamente com a doença, você lida diretamente com o fim da vida. E você vai lidar com certeza com o luto. Então esteja preparado para lidar com perdas, esteja preparado para lidar com frustrações e saber que muitas vezes o seu trabalho vai ser somente de escuta e não de treinamento cognitivo. No nosso próximo vídeo, eu queria falar um pouco com você sobre as possibilidades de atuação no mercado da geriatria no Brasil. Não é só sobre estimulação cognitiva e não é só sobre estar dentro de instituições. Existe um leque muito grande que a gente vai conversar no próximo vídeo. Tá? Eu conto com a presença de vocês e para mim tem sido maravilhoso fazer esses vídeos.